Para começar, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as emoções. Para que servem as emoções? O que são as emoções? A gente pode pensar nas emoções como o tônus da alma, né? Aquilo que de alguma forma mobiliza a nossa alma. Tecnicamente, essa mobilização ela tem uma reação psicofisiológica, né? Ela interfere tanto no nosso psiquismo, como também na fisiologia, no nosso corpo, na forma como nós assimilamos a nossa realidade a partir de acontecimentos da vida. Acontecimentos que são externos, coisas que vêm de fora para dentro, mas nós também somos capazes de nos emocionar com coisas internas. Então, por exemplo, uma lembrança ela pode evocar determinadas emoções, ela atrai para si determinadas emoções, e essa experiência é uma experiência que tem um grande valor para a nossa alma. As emoções, elas são plurais. Elas não são plurais só por serem diversas, mas por serem diversas dentro da própria emoção. Então, elas nos oferecem diversos sentidos. A mesma emoção ela pode nos oferecer diversos sentidos. Alguns momentos, nós tendemos a entender algumas emoções como emoções positivas e outras emoções como emoções negativas. Mas isso não é algo que dê para a gente sustentar, porque toda emoção boa pode trazer também uma carga de coisas bem difíceis, assim como emoções difíceis, as que a gente não gosta de sentir, elas também podem trazer coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Eu estou, inclusive, fazendo uma série agora, chamada Ciranda dos Afetos, falando das emoções, personificando as emoções para que a gente possa conviver com elas um pouco mais, entender como elas funcionam. Acompanhe aí nas nossas redes sociais para que vocês possam ficar amigos aí desse pessoal também. As emoções, elas pertencem também, apesar de serem universais, então, amor, vamos pegar uma outra que seja menos generalista. Tristeza. Tristeza é tristeza em qualquer lugar do mundo, tristeza é tristeza em qualquer época, mas contextos socioculturais fazem com que a experiência das emoções seja modificada, seja adaptada, e também esses mesmos contextos socioculturais influenciam mais a incidência de determinadas emoções e menos de outras, né? O Jung ele fala para a gente que a conscientização, e ele traz isso num sentido mais direcionado para uma racionalização das nossas emoções, a partir dos processos culturais, ela faz com que a gente perca o valor de certos sentimentos. Então, quando a gente começa a depender da cultura que nós estamos inseridos, dos contextos que nós estamos inseridos, a querer neutralizar a partir da racionalização certas emoções, elas vão perder também função dentro da gente, tá? E nisso você vai perdendo junto o sentido das coisas. Sem emoção, a gente perde a capacidade de fazer analogias a coisas que são semelhantes. A gente perde a capacidade de agrupar com mais facilidade determinados temas, determinadas experiências, determinadas vivências. Basta lembrar que a emoção é a cola das imagens que nos compõem, das imagens que fazem as nossas experiências. A nossa memória ela é feita de afeto. Se a gente for se desafetando, a gente naturalmente vai perdendo a capacidade de concatenar as coisas, de fazer relação entre uma coisa e outra.
E para o Jung isso representa a perda da humanidade. Ele diz que a humanidade é feita disso. A humanidade ela só é experimentada como humanidade se a gente coloca as emoções para dançar junto. Se eu não conseguir me emocionar, eu vou ficando cada vez mais distante da humanidade, né? Desse sentido de ser humano. Ele também nos lembra que as emoções que não são vivenciadas, que não passam pela consciência, que não são experimentadas de uma forma clara na consciência, elas não vão sumir. Elas vão ocupar lugar no inconsciente, em algum outro lugar do inconsciente. Não é tentando banir a tristeza, por exemplo, que essa tristeza vai sair de dentro de mim. Ela só vai ganhar um outro lugar dentro de mim e esse lugar pode não ser um bom lugar para ela viver. E que ela não venha à tona de formas travestidas, vamos colocar assim. Né? Ela pode virar outras coisas. O que muitas vezes a gente vê dentro da positividade tóxica é quase que um ideal de patologização de certas emoções. Quando a gente pensa nessa patologização de certas emoções, é entender, por exemplo, que tristeza não é sinônimo de depressão. Depressão é um quadro patológico que compõe uma série de sintomas e de consequências e desdobramentos, e que tristeza é uma emoção que todo mundo sente. Não adianta achar que se você patologizar, se você entender que estar emocionado é estar doente, não tem vantagem nenhuma nisso. Até porque a gente gosta de doença? Não. Então a gente tenta fazer o que com a doença? Banir ainda mais. Não é uma boa estratégia. Agora, quando a gente começa a querer isolar demais determinadas emoções, aí elas podem de fato virar quadros patológicos. A emoção por si só não é uma doença. Tentar reprimir a emoção, tentar suprimir a emoção, isso sim pode gerar um quadro de adoecimento. Uma coisa também que a emoção nos ajuda muito é tomar consciência da nossa própria vulnerabilidade. Essas emoções ditas negativas, as que a positividade tóxica tenta afastar, elas são emoções que são fundamentais, elas são primordiais para nos lembrar das nossas limitações humanas. Então, medo é importantíssimo. Tristeza é importantíssimo. Raiva é importantíssimo. Todas essas coisas, quando elas estão funcionando onde elas precisam funcionar, elas nos ajudam muito e elas fazem com que, conscientes da nossa vulnerabilidade, a gente consiga, de fato, um desenvolvimento. A gente consiga, de fato, um crescimento. Pode não ser aquele crescimento marcado de parâmetros, né, dos termômetros que a gente estava falando antes, mas um desenvolvimento pessoal, interno, verdadeiro.